Bom, dado o estudo do capítulo 5 da obra Uma História da Filosofia do Frederick Copleston, onde Copleston abordou a questão de Parmênides, né, e da escola de Eleia, que era a escola e a doutrina que pregava que o movimento não existe e que todas as coisas são unas, e que também acreditava na distinção entre sensação e razão, que vai ser fundamental para o advento do idealismo em Platão, né? E que, portanto, os parmensianos, né, os que acreditavam na vertente da escola de Eleia, eles acreditavam que as coisas captadas pela sensação são ilusórias, enquanto somente a razão pode acender a verdade, né? Enquanto a sensação só capta falsas informações e falsos conhecimentos, e, portanto, conhecimentos ilusórios, né? Tá, então, basicamente esse é um resumo bem rápido aqui do que seria e do que foi a escola de Eleia, a doutrina da escola de Eleia ali com Parmênides. Agora, no capítulo 6 propriamente, que é o capítulo de agora, o capítulo 6 ele é o capítulo da dialética de Zenão, certo? É onde o Copleston ele vai tratar de um pensador chamado Zenão de Eleia, né? Que é claramente da escola de Eleia também. Tá, mas por que a gente tem que dar destaque à parte para Zenão de Eleia, né? Já que a gente já estudou propriamente o que foi a escola de Eleia. A gente tem que dar um enfoque agora para o Zenão de Eleia. Ele foi um discípulo de Parmênides, que viveu ali no final do século III antes de Cristo, e ele basicamente ele compôs argumentos que provassem que a pluralidade e a mudança fossem algo ilusório, né? Ou seja, ele estava tentando comprovar que a pluralidade, que a mudança, que o movimento são coisas ilusórias e, portanto, ele estava tentando provar que a doutrina da escola de Eleia estava correta, que a doutrina de Parmênides estava correta. Então, Zenão, ele é, antes de tudo, antes de um compositor filosófico, ele nem sequer compôs uma doutrina própria, mas ele é, antes de tudo, um apologeta, um defensor da doutrina de Parmênides, né? Então ele defende com unhas e garras a questão da doutrina de Parmênides. Ele é um parmensiano de carteirinha, certo? E basicamente o objetivo dele é tentar tirar essa fama de ridículo, né? Porque é o seguinte, os parmensianos, na escola de Eleia, a filosofia dela é muito, vamos dizer assim, contra o senso comum, né? Ela é muito contra o senso comum. Ou seja, para você acreditar nela, você tem que fazer um esforço, vamos dizer assim. E aí, acabou que ali na Grécia, ela ficou muito mal vista, certo? Principalmente pelos pitagóricos. E então, a tarefa de Zenão vai ser tentar provar que essa filosofia da escola de Eleia não é tão contraditória, que ela não é tão contra o senso comum, que ela não é contrária à verdade, certo? Ou seja, ele vai tentar defender a doutrina parmesiana, a doutrina da escola de Eleia, certo? E aí, né, o Copleston coloca uma citação do Proclo, que diz o seguinte: Zenão compôs 40 provas para demonstrar que o ser é um, considerando aí haver ajuda de valia ao seu mestre Parmênides. Certo? Então, Zenão, ele é esse apologeta, ele é esse defensor, ele é um discípulo de Parmênides, antes de tudo, que vai tentar defender a doutrina do seu mestre Parmênides. E o principal alvo a qual as críticas de Zenão vão se direcionar, né, o principal alvo, vai ser os pitagóricos. Por quê? Os pitagóricos era a principal linha filosófica da época e também era inclusive foi, na verdade, né, a escola na qual Parmênides, o seu mestre, participou quando ele era mais jovem, né? Parmênides, ele, quando novo, era um pitagórico, só que depois abandonou e criou a sua própria escola, a escola de Eleia, quando a gente já viu tudo isso, certo? Então, os pitagóricos, eles são a principal escola na época, e Zenão, ele vai tomar como alvo principalmente os pitagóricos. Por quê? Porque os pitagóricos, além de serem a principal corrente, eles eram contrários aos principais fundamentos da doutrina da escola de Eleia. Os pitagóricos, eles acreditavam na pluralidade de substâncias, na pluralidade de seres, né? E eles eram
eles acreditavam na questão do movimento, eles acreditavam na existência da mudança do movimento, o que é totalmente contrário ao que Zenão, ao que Parmênides e toda a escola de Eleia acreditavam, né? A escola de Eleia acreditava que as coisas, que o movimento não existe, certo? Ou seja, os pitagóricos eles são muito contrários à doutrina de Zenão, à doutrina da escola de Eleia como um todo, certo? Só um adendo propriamente, então, Zenão ele é esse cara que cria argumentos para tentar provar que a doutrina de Parmênides está certa e que a doutrina pitagórica está errada, né? Então, em resumo, Zenão é esse cara que cria essa argumentação, esses argumentos, certo? E a argumentação dele se divide em 3 tipos, né? A argumentação contra o pluralismo pitagórico, ou seja, que os pitagóricos eles acreditavam que as coisas são muitas, né? Mas Zenão ele vai dizer, olha, as coisas são unas, né? Não existe várias coisas, existe só uma unidade, né? E a sensação é ilusória. Então, ele compõe essa série de argumentos contra o pluralismo pitagórico. Ele vai compor uma série de argumentos também contra a doutrina pitagórica do espaço, que a gente vai ver. E também ele compõe uma série de argumentação contra a doutrina do movimento, contra a doutrina da mudança dos pitagóricos, né? Os pitagóricos também acreditavam que as coisas mudavam e Zenão vai tentar refutar isso, certo? Tá. Antes de aprofundar, né, em cada um dessa argumentação propriamente, a gente tem que antes dar um passo atrás e só para esclarecer uma coisa, que Zenão ele é o que o Copleston vai chamar de primeiro dialético, né? Por que ele é chamado de primeiro dialético? Porque o Copleston diz que o Zenão de Eleia vai ser o primeiro pensador que vai usar de uma estratégia chamada dialética. A dialética ela é basicamente uma estratégia argumentativa, né? E como a gente viu, Zenão ele é um grande argumentador. É uma estratégia argumentativa de tomar a visão do oponente e levar ela ao absurdo. Ou seja, o que Zenão vai principalmente fazer em sua argumentação? Ele vai tomar a visão pitagórica, ele vai tomar as premissas pitagóricas e levar elas às suas consequências e provar que as consequências das premissas pitagóricas levam a uma contradição com aquilo que os próprios pitagóricos acreditam. Ou seja, Zenão ele adota essa estratégia argumentativa. Ele toma a visão adversária, a visão pitagórica, para levar essa visão ao máximo de suas consequências e provar, portanto, que a doutrina pitagórica ela é autocontraditória, certo? Então, ele é um profundo dialético, né? Então, a gente tem que ter essa noção, antes de ver qualquer argumento do Zenão, ter essa noção. Ele sempre vai partir do ponto de vista do adversário e tentar levar esse ponto de vista ao extremo e provar que é um absurdo acreditar naquilo que o adversário acredita, certo? E, portanto, né, ele vai ser um dos primeiros pensadores a desenvolver aquilo que a gente chama de argumento ad absurdum, né? Levar algo ao absurdo, né? Então é isso. Vamos agora aprofundar nas argumentações de Zenão de Eleia. Tá. Zenão de Eleia, a primeira classe de argumentos que eu falei, né, são os argumentos contra a existência do pluralismo pitagórico, ou seja, a argumentação contra a existência da pluralidade de coisas, né? Zenão, como um bom, fiel seguidor de seu mestre Parmênides, acreditava que as coisas são unas, né? Que as coisas são uma unidade singular, né? E ele vai tentar refutar os pitagóricos que acreditavam justamente o contrário, né? Os pitagóricos acreditavam que as coisas são muitas, né? Que existem várias coisas, né? Assim como existem vários números. Tá, então vamos lá. Zenão ele vai criar 3 argumentos contra o pluralismo pitagórico, sendo o primeiro e o segundo bastante similares. Então eu vou sintetizar eles num único argumento, certo? Para facilitar, para não ter que ficar repetindo e tal, para não tomar muito tempo também, porque a estrutura da argumentação ela é bem similar, certo? Tá, então o que é esse argumento propriamente, né? Tá, então o Zenão ele parte do ponto de vista pitagórico. O que os pitagóricos acreditam? Os pitagóricos, né, relembrando, eles acreditavam que as coisas são números, né, que os números são a arqué das coisas. Então, por exemplo, um copo, né, uma caneta ela é composta por uma forma geométrica que é formada por pontos que formam traços e que ali criam o desenho, né, o escopo do que seria uma forma geométrica que compõe uma caneta, né? Então, caneta ela é uma forma geométrica, ela ali é composta por
pontos que representam unidades, né? E esses pontos no espaço que criam essa caneta, a forma geométrica dessa caneta, e que, portanto, criam a caneta propriamente, né? Elas são unidades, né? E são unidades que representam números. Ou seja, no fundo, a caneta ela é composta por unidades que representam números. Ou seja, levando a consequência, a gente teria que dizer que essa caneta ela é composta por números, propriamente, certo? E nesse sentido, então, então ele prossegue, tá? Então, se as coisas são números, né? Se as coisas são unidades, então as coisas são números. E ele vai e fala o seguinte, tá, beleza. Mas números são infinitamente divisíveis. Ou seja, se eu pego, por exemplo, o número 2, eu consigo dividir ele infinitamente por 2 também. Então, 2 dividido por 2 é 1, 1 dividido por 2 é 0,5, 0,5 dividido por 2 é 0,25 e por aí vai. Ou seja, 2, qualquer número que seja, eu consigo dividir ele infinitamente. Tá, beleza. Mas ele vai falar o seguinte, olha, se as coisas são números e números são infinitamente divisíveis, então as coisas possuem infinitas partes. Por quê? Porque se eu consigo dividir algo em infinitas partes, né? Se eu consigo dividir o número 2 infinitamente, então significa que esse algo é composto por infinitas partes. E se algo é composto por infinitas partes, então esse algo deve ser infinito. Então o que ele está dizendo? Olha, se as coisas são números para os pitagóricos, se uma caneta são números, né? Então, essa caneta tem que ser infinita. Por quê? Porque os números são infinitos. Né? Os números eles são compostos por infinitas partes, porque os números são infinitamente divisíveis. Né? Ou seja, ele está querendo demonstrar que todas as coisas, na verdade, são infinitas. E se todas as coisas são infinitas, então todas as coisas são unas. Por quê? Porque não existem vários infinitos, mas existe somente o infinito. O infinito, ele é algo sem fim, como o próprio nome diz, né? E dado que o infinito é algo sem fim, você não pode quantificar o infinito. Eu não posso dizer que existem vários infinitos, porque o infinito, por definição, é algo sem fim. Ou seja, é algo imensurável, algo incontável, certo? E nesse sentido, eu não posso dizer que existem um ou dois infinitos, né? Eu só posso atribuir quantidade a coisas que são finitas, coisas que são mensuráveis. Mas o infinito não existem vários infinitos. Só existe um infinito. Ou seja, com isso, ele está dizendo, olha, se as coisas são infinitas, então as coisas são unas, porque o infinito é uno, certo? O infinito não pode ser quantificado. O infinito, ele é uma unidade, ele é imensurável, certo? E com isso, Zenão pretendeu refutar o pluralismo pitagórico. Com isso, ele, de acordo com o que ele acreditava, ele conseguiu refutar o pluralismo, ou seja, ele conseguiu assim demonstrar que a doutrina pitagórica era contraditória, né? Porque se as coisas são números, então as coisas são infinitas, e se as coisas são infinitas, as coisas são unas, e portanto cai naquilo que ele sempre disse, naquilo que ele acreditava, que as coisas são unas, certo? E que a sensação, portanto, está errada, porque a sensação nos diz que as coisas são várias, né? Ou seja, que existem várias coisas, mas ele está comprovando com a razão que a sensação está errada e que só existe uma coisa, só existe uma única unidade singular, né? Não podem existir várias coisas, seguindo esse raciocínio de Zenão, né? Então, essa é a argumentação dele, né? Em relação à crítica do pluralismo, né? E ele vai compor um outro argumento em crítica ao pluralismo pitagórico. Eu não vou chegar a citar ele aqui propriamente, mas ele é bem ruinzinho, certo? Se quiserem, fiquem à vontade para ler essa argumentação lá na obra do Copleston. Mas é uma argumentação envolvendo milho e tal. Mas eu só dou um adendo que essa terceira argumentação, que eu não vou chegar a expor aqui, porque senão vai ficar muito extenso, ela cai na falácia da divisão, certo? Então se atentem nisso quando forem ler o terceiro argumento de Zenão contra o pluralismo, certo? Bom, dada essa crítica de Zenão contra o pluralismo pitagórico, a gente cai agora na segunda classe de argumentação de Zenão. A segunda classe de argumentação de Zenão, o segundo tipo de argumentos de Zenão, né,
são os argumentos contra a doutrina pitagórica do espaço, certo? Então, Zenão ele também era crítico da doutrina pitagórica do espaço. O que os pitagóricos diziam acerca do espaço, né? Os pitagóricos eles acreditavam que o espaço vácuo existia, ou seja, um espaço onde nada exista, ou seja, um espaço vazio, ou seja, um espaço que o espaço em si ele existe, mas não tem nada contido naquele espaço, certo? Mas aí Zenão ele vai dizer, olha, o espaço vazio ele não pode existir, porque se não existe nada ali naquele local, então aquele local sequer existe, né? Então o espaço vazio não existe propriamente. E essa é uma argumentação bem simplória, né, e bem rápida. Ele não se aprofunda muito nessa questão, mas é uma crítica contra a doutrina pitagórica do espaço, né? Eu só passei de pincelada aqui mesmo, mas é bem simplória mesmo, ele não se aprofunda muito nessa questão, certo? Então, dado que agora a gente já viu a crítica de Zenão contra a doutrina pitagórica do pluralismo e do espaço, agora a gente vai com o terceiro tipo de argumento que Zenão criou, que são os argumentos acerca do movimento, né? A gente sabe, né, a gente já destacou aqui que Zenão, assim como a escola Eleia, com a escola de Eleia, não acreditava que o movimento existe, né? Então, para Zenão, o movimento não existe, o movimento é uma ilusão da sensação, tá? Mas os pitagóricos, eles acreditam no movimento, e aí Zenão vai tentar refutar essa ideia pitagórica do movimento, certo? E para isso, Zenão ele vai criar dois paradoxos, né? Ele vai criar o paradoxo da flecha e o paradoxo de Zenão. Inclusive, a gente vê esse paradoxo de Zenão no ensino médio, quando a gente está estudando o movimento uniforme, né? Mas, enfim. Tá, vamos lá. Qual que é o primeiro paradoxo? O primeiro paradoxo é o paradoxo da flecha. Zenão ele falava o seguinte, olha, imaginemos que tem um arqueiro treinando o tiro ao alvo. Então tem o alvo e tem o arqueiro. Então o arqueiro ele pega uma flecha e ele mira no alvo, né? Ele mira no alvo, né? E aí ele dispara essa flecha. Tá, quando a flecha vai percorrer até chegar no alvo, ela tem de, antes de chegar ao alvo propriamente, né? A flecha tem que percorrer metade do caminho, certo? Se ela quer chegar num caminho, ela tem que percorrer antes a metade do caminho. Só que, para ela chegar na metade do caminho, ela tem que percorrer antes a metade da metade do caminho, certo? Só que, para percorrer a metade da metade do caminho, ela tem que percorrer a metade da metade da metade do caminho. E por assim vai, né? E por aí vai. Ou seja, Zenão está dizendo o seguinte, olha, se a flecha vai sair do ponto A até o ponto B, antes disso, ela tem que percorrer a metade de algo. Só que para percorrer a metade de algo, você tem que percorrer a metade da metade. Só que para percorrer a metade da metade, você precisa percorrer a metade da metade da metade. Ou seja, ele está querendo dizer, se eu quero sair do ponto A até o ponto B, eu tenho que passar por infinitas coisas. Só que, como a flecha ela se movimenta numa velocidade finita, algo finito nunca vai conseguir percorrer uma distância infinita, né? Ou seja, a flecha, teoricamente, nunca sairia do lugar. E, portanto, quando a gente pensa que a gente vê a flecha saindo do lugar quando um arqueiro atira, na verdade aquilo é uma ilusão, segundo Zenão. Ou seja, Zenão está querendo dizer que a flecha, na verdade, nunca saiu sequer do arco do arqueiro, né? A flecha nunca se movimentou, o movimento não existe para Zenão. Então, ele está dizendo basicamente, essa argumentação, simploriamente falando, é basicamente dizer que entre A e B existem infinitos em uma distância infinita, né? Por quê? Porque para os pitagóricos, o espaço ele é infinito, né? Por exemplo, entre um ponto A no espaço e entre o ponto B, é como se fosse uma linha, aquelas linhas de matemática, sabe? Que, por exemplo, entre o número 0 e o número 1. Então, entre o número 0 e 1 existem infinitos números. É como se fosse isso no espaço, entendeu? Ou seja, se eu quiser tentar percorrer essa linha, eu nunca vou conseguir, porque essa linha ela é infinita. Existem infinitos números entre 0 e 1. É a mesma coisa que entre o ponto A e o ponto B no espaço, existem infinitos pontos. Tá, mas se existem infinitos pontos, então eu nunca vou conseguir
me mover, certo? Ou seja, ele está atacando aquela doutrina pitagórica do movimento. Ele está dizendo, olha, é impossível você conciliar a existência de um espaço que seja infinito e um espaço e a existência do movimento, certo? Ou seja, uma coisa não se concilia com a outra. Então, com isso, ele tentou provar que os pitagóricos estavam errados acerca da doutrina do movimento, né? Em acreditar que o movimento existe. E, por fim, agora a gente tem o segundo paradoxo de Zenão. Esse paradoxo ele é um pouco complicado de se explicar, mas basicamente ele parte da proposição de uma situação hipotética, né, entre Aquiles e uma tartaruga. Então, Aquiles ele está, por exemplo, a uma distância de 8 metros de uma tartaruga, né? Então, tem Aquiles e uma tartaruga, eles estão distanciados ali entre 8 metros, né? E aí a tartaruga vira para Aquiles e fala: Aquiles, eu vou ficar parado aqui. Eu tô a uma distância de 8 metros de você e tal. Eu vou ficar parado aqui. Só que você nunca vai conseguir chegar até onde eu estou. Você nunca vai me alcançar. Por quê? Suponhamos que Aquiles comece correndo a 4 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ele corre 4 metros. E que a cada segundo que se passe, a velocidade de Aquiles seja dividida por 2. Tá. Então, Aquiles, no primeiro segundo, ele vai correr 4 metros. No segundo segundo, ele vai correr 2 metros. No terceiro segundo, ele vai correr 1 metro. Se a gente for fazendo essa divisão ao infinito, Aquiles, matematicamente, nunca vai alcançar a tartaruga. Por quê? Se a distância entre eles é 8, e se eu for somando 4 mais 2, mais 1, mais 0,5, mais 0,25, mais 0,125 e por aí vai, eu nunca chegarei a 8. Por incrível que pareça. Nunca vai chegar em 8. O máximo que eu vou conseguir chegar vai ser 7,999. Mas Aquiles nunca vai chegar no 8, porque os números são infinitos, certo? Ou seja, se eu for somando ali a velocidade de Aquiles, a distância percorrida, por Aquiles, infinitamente, eu vou chegar muito próximo de 8. Eu vou chegar em 7,99999999999 por aí vai. Só que nunca vai alcançar o 8. Aquiles, teoricamente, na matemática, né, e os pitagóricos adoravam a matemática, matematicamente ele nunca vai chegar na tartaruga, né? Ou seja, a doutrina pitagórica mais uma vez se demonstrava falha. Por quê? Se os pitagóricos acreditavam que as coisas são números, que as coisas são matemáticas, então a doutrina do movimento não pode ser aceita também pelos pitagóricos, porque a doutrina do movimento ela é contraditória à doutrina dessa questão das coisas serem matemáticas, das coisas serem números, né? Porque numericamente, matematicamente, é impossível que o movimento ocorra, né? Porque a gente pode levar esse exemplo de Aquiles para qualquer coisa, para qualquer movimento, dizia Zenão. Ou seja, se a gente levar isso para qualquer movimento, então nenhum movimento, no final das contas, vai existir. E assim, Zenão pretendeu refutar o movimento, a doutrina do movimento dos pitagóricos, né? Então a gente viu aqui em um breve resumo a argumentação de Zenão contra o pluralismo pitagórico, contra a doutrina do espaço pitagórica e contra o movimento pitagórico, né? É claro que muitos desses argumentos são obsoletos, eu deixo ao encargo de cada um tentar refutar esses argumentos por conta própria. Alguns são bem simples de ser refutados, mas a gente tem que levar em conta também que esses argumentos eles são contrários, muitos, aos pitagóricos, né? Então, eles partem das premissas pitagóricas. Então, às vezes a gente pensa que refutou o Zenão, mas na verdade refutou algum paradoxo Zenão, mas na verdade a gente não estava refutando propriamente porque a gente tem que partir dos pressupostos pitagóricos, tá? Então a gente tem que levar em conta isso, né? Porque os argumentos de Zenão, eles eram críticas aos pitagóricos, não a qualquer tipo de movimento, né? O movimento pitagórico, a doutrina do espaço pitagórica, é o pluralismo pitagórico, né? Então não é qualquer pluralismo, não é qualquer espaço, não é qualquer movimento, é o movimento, pluralismo e o espaço pitagórico. A gente tem que levar em conta isso, certo?
Enfim, dando uma breve conclusão, portanto, Zenão foi esse cara que criou esses argumentos, ele foi o primeiro dialético da filosofia, segundo Copleston, e ele foi um seguidor de Parmênides, da escola de Eleia, e, portanto, ele negava a pluralidade, ele negava o movimento, e é por isso que ele tem tanta vontade de refutar os pitagóricos nesses quesitos, e ele acreditava que somente a razão pode ascender à verdade e que a sensação é uma ilusão, né? E ele acreditava na doutrina de que tudo é uma unidade singular e imóvel, né? E que, portanto, o movimento não existe. Então, esse foi Zenão de Eleia, o inventor da dialética.